Hoje a gente vai fazer uma análise quase que palavra por palavra de 2 versículos da Torá, claro, relacionados com o que a gente está discutindo. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Shlach, hoje focando nos parágrafos 56 e 57 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, o Zohar conta para nós, a gente sabe que a porção de Shlach, um dos temas dela é Moisés enviando os 12 espiões para a terra de Israel. Agora, o Zohar conta para nós que a missão desses espiões não era só física, né? A primeira ideia que passa, se a gente lê a Torá literalmente, é essa, claro, né? Os espiões foram ver que tipo de cidades tinha na terra, quem eram os inimigos, como é que eles iam guerrear. Agora, lembra da discussão do começo dessa semana, que a gente sempre tem jeitos de ver o mundo, né? Isso seria, o Zohar fala, ver o mundo da separação. Quando Moisés envia os espiões, eles também estavam com uma missão de olhar as coisas de um ponto de vista espiritual. Ou seja, o Zohar diz que quando Moisés fala para esses espiões irem espiar a terra, ele também estava querendo passar para eles lições espirituais, nada a ver com o terreno. Para ficar mais claro, como eu falei, vamos analisar os 2 versículos em que Moisés começa a dar as instruções para os espiões e vamos ver o que o Zohar diz. Se você quiser acompanhar comigo, pegar a sua Bíblia, a gente vai ler os versículos 17 e 18 do capítulo 13 de Números, tá? Eu estou usando aqui a versão do Almeida, talvez a sua versão, claro, mude um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Então o versículo 17 começa dizendo o seguinte: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Então, como o Zohar falou, esse espiar a terra de Canaã vai ser uma lição espiritual que Moisés quer dar para os espiões. E disse-lhes, Moisés fala para os espiões, subi por aqui para o lado do sul. Primeira coisa. Então Moisés fala, vocês vão entrar na terra e vão subir pelo sul. Bom, o que significa o sul? Até se você lembrar dos vídeos que a gente falou de direções espirituais, né? O sul representa Hesed, representa bondade. Então Moisés está mais ou menos falando o seguinte, ó, eu quero que vocês vão lá olhar essa terra, né, movidos pela bondade, dentro de uma energia de bondade. Eu não quero que vocês sejam críticos. Talvez até Moisés já está meio prevendo, né, que os espiões vão voltar falando só coisa ruim. Então ele fala assim, não, vão com bons olhos, tragam um relatório generoso, faz sentido? Não porque no sentido mintam, não é isso, mas não sejam críticos, tá? Sejam tolerantes com o que vocês vão ver. Vão munidos de amor, vão munidos de Hesed. E aí ele continua. Subir por aqui para o lado do sul e subir a montanha. Esse subir a montanha é o mote para o Zohar falar. É algo espiritual que está acontecendo, né? Subir a montanha sempre significa transcenda o mundo físico. Eu não quero que você olhe para o mundo das aparências. Eu não quero que você fique olhando com os olhos materiais. O mundo da separação. Eu quero que vocês olhem em um outro nível, em uma outra perspectiva. Versículo 18. E vê de que terra é. E aí o Zohar fala então, nesse momento que eu subi, estou munido de Hesed, subi a montanha, eu não estou olhando para a terra física também. O Zohar fala que eles agora iam olhar a terra espiritual. E o que é essa terra espiritual, diz o Zohar? Aquela terra para onde nós vamos depois de morrer, que a gente chama de mundo vindouro, ou que a gente se conecta mesmo estando vivo, mas quando a gente se eleva como pessoa. Então Moisés está falando para ele, vai ver como é esse mundo espiritual, comece a acessar esse outro mundo de novo, que não é o físico. E aí Moisés continua, e aí veja que terra é e o povo que nela habita. Então, de novo, se eu entender literalmente, parece que Moisés está falando para ele olhar os inimigos, né? Não, o Zohar diz, Moisés está pedindo para eles verem que tipo de gente habita no mundo vindouro. E o que eles iam encontrar lá, provavelmente? Justos, né? Provavelmente não, eles iam encontrar justos. Então o Moisés está falando, analisa qual é o tipo de pessoa que chegou no mundo vindouro. Olha para essa terra que não é a física e perceba quem é que está lá, certo? Se eles conseguissem perceber isso, isso ia causar um bom impacto neles, né? Eles iam ter uma visão positiva da vida. Então, Moisés continua e fala, veja se o povo é forte ou fraco, nesse sentido. Não forte ou fraco de força física, forte ou fraco espiritual. Quem é que mora no mundo vindouro? São pessoas fortes ou fracas? Na alma. Óbvio que eles iam concluir que são pessoas fortes, na alma, né?
E se pouco ou muito. Quantos são os que vão para o mundo vindouro? Infelizmente, poucos, né? Não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vive na terra física, no mundo físico. Então o que Moisés está tentando falar, com isso a gente acabou o versículo 18, né? Olha, vejam que existe algo mais do que o mundo físico. Então o Zohar diz, como a gente concluiu aqui, Moisés já prevendo que vai dar caca, né, o que os espiões vão fazer, o jeito que eles vão olhar, ele está tentando falar para os espiões, tenham outras perspectivas, vejam para além da Gevurah, que é o julgamento, vejam para além do mundo físico, vejam de um outro ponto de vista. Bom, e aí, claro, não podia deixar de ser, o Zohar diz que o mesmo conselho que Moisés deu para os espiões serve para nós hoje, né? Muitas vezes a gente tem que tentar olhar as aparências, olhar o mundo das aparências e lembrar que é só isso, só mundo das aparências. E que realmente tem coisa por trás. Vamos tentar acessar o que está por trás, que é, então, acessar esse mundo verdadeiramente espiritual. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.